E aí galera, belezura? Estamos aqui para o primeiro vídeo do canal Projeto Kart 26 do ano de 2022, né? Nós vamos falar um pouquinho aí do Campeonato Roda Presa de Kart, que vai ser a 13ª Copa Roda Presa de Kart. Estamos no 13º ano, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, do campeonato, como é que vai ser esse ano, questão do calendário, o regulamento, né? Nós temos vários pilotos novos aí que vão estar entrando na categoria B. Então a gente vai falar um pouquinho aí como é que vai funcionar esse campeonato desse ano, ok? Também estou falando aqui para pilotos em geral, não só do Roda Presa, mas de vários outros campeonatos, né? O pessoal do Fórmula Z, que já tem alguns pilotos do Fórmula Z que já estão entrando no Campeonato Roda Presa, e pilotos de outros campeonatos aí que queiram participar do nosso campeonato, que vai começar no mês de fevereiro de 2022, ok? Então galera, o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Como eu falei, nós vamos falar do calendário, né, da Copa Roda Presa de Kart 2022, do regulamento, como é que vai funcionar o campeonato esse ano. E também nós vamos aproveitar e fazer um sorteio aqui das equipes que esse ano, com o novo regulamento, nós vamos ter um campeonato de equipes na categoria A, tá? Só na categoria A, na B não, só na A, tá? Como acontece, por exemplo, no Campeonato Fórmula Z, que tem categoria de construtores na F1, né? Nas outras categorias não tem. Então nós vamos ter esse ano, a partir desse ano, começar a ter o campeonato de equipes na categoria A. Beleza? Então, primeiramente, o calendário 2022, né, da Copa Roda Presa. Então, nós vamos começar a primeira etapa no dia 6 de fevereiro de 2022, lá no Kart Z de Agudos, e o traçado será Suzuka, tá? A segunda etapa será na mesma data, 6 de fevereiro, o traçado será Silverstone. Por que as duas primeiras etapas serão na mesma data? Na verdade, o nosso campeonato ele é mensal, ele ocorre uma etapa por mês. Mas como o mês de janeiro não teve acordo entre os pilotos de fazer a primeira etapa numa determinada data, todo mundo estava ocupado, mês de férias e tal, então optou-se por fazer as duas etapas em fevereiro, tá? A terceira etapa vai ser no dia 6 de março, um mês depois, no traçado de Hungaroring, que a gente nunca correu Roda Presa, é um traçado criado pelo Rafael Pedroso, lá do Fórmula Z, né? E é um traçado invertido, da pista de Indianápolis, tá? Então a gente vai correr a primeira vez esse traçado, vai ser legal. A quarta etapa será no traçado de Mônaco, no dia 9 de abril. A quinta e sexta etapas serão no dia 15 de maio, as duas etapas na mesma data, mas serão num cartódromo fora do Kart Z, tá? A gente não definiu qual cartódromo será ainda, mas vai ser definido aí durante os próximos meses, ok? E as duas etapas serão no mesmo dia. A sétima etapa será, a gente volta para o Kart Z, será no traçado de Montreal, no dia 26 de junho. A oitava etapa, Baku, 16 de julho, outro traçado invertido, que a gente já correu ano passado. Nona etapa, traçado Piquet, dia 21 de agosto. Décima etapa, traçado Algarve, 18 de setembro, que também é um outro traçado invertido, que a gente já correu. A 11ª etapa, traçado Interlagos, lá no Kart Z, dia 16 de outubro. A 12ª etapa, o traçado será Brands Hatch, que é o traçado invertido de Interlagos, que a gente também nunca correu, tá? Criado pelo Rafael Pedroso também, dia 26 de novembro. E esse ano nós teremos 14 etapas, então as duas últimas etapas, a 13ª e a 14ª, serão no cartódromo Speed Park em Birigui, que a gente já correu lá algumas vezes, será no dia 4 de dezembro, as duas últimas etapas, ok? Então esse é o nosso calendário desse ano, começa agora dia 6 de fevereiro e termina no dia 4 de dezembro. Essas datas são, logicamente, tanto para a categoria A quanto para a categoria B. A categoria A corre primeiro e depois corre a categoria B, sempre nessa ordem, ok? Bom, vamos para o regulamento desse ano. Muitos pilotos que estão entrando esse ano, que não conhecem o regulamento da Copa Roda Presa, tá?
Então eu vou dar uma repassada aqui no regulamento inteiro aí, tentar fazer um resumo, né? Porque o regulamento é um pouco extenso, mas vou tentar fazer um resumo, tá? Então como é que funciona, por exemplo, o sorteio dos karts na Copa Roda Presa, tá? A gente chega lá, por exemplo, são 15 minutos antes da corrida da categoria A, que corre primeiro, né? A gente faz o sorteio. O sorteio é feito como? Nós temos lá as bolinhas com o número dos karts, bolinhas de ping-pong, por exemplo. E tem uma caixinha, a gente tem uma caixinha criada pelo Zé Adriano, e cada piloto coloca a mão dentro da caixinha ali, que tem uma luva ao contrário, né? Que você tem um buraco ali que você não enxerga qual é a bolinha que você vai pegar, e você pega o número do seu kart, o kart que você vai correr. Tá? No caso das duas primeiras etapas, vão ser feitos 2 sorteios para cada categoria, porque são 2 etapas. Né? Então é feito o sorteio primeiro da A e depois é feito o sorteio da categoria B. Tá? Por exemplo, se o piloto não estiver presente ali no momento do sorteio, não tem problema. Só que ele vai ter que procurar saber qual kart que ele pegou. Né? Ele vai descer lá para a direção de prova, ele vai ter que saber qual kart que ele pegou. Tá? Outra coisa, por exemplo, nós temos os pilotos participantes do campeonato. No caso da categoria B, no momento nós temos 13 pilotos que vão iniciar o campeonato. Eles já vão entrar no campeonato. Vamos imaginar que no meio da temporada, algum piloto traz um convidado para correr uma corrida só. Esse convidado vai largar sempre na última posição, atrás dos pilotos que estão no campeonato. E caso venham mais de um convidado, vai ter que ser feito um sorteio entre eles ali para saber quem vai largar nas últimas posições. O tempo de corrida nosso ele é de 30 minutos, tá? Direto. E não tem qualifying, a não ser na primeira corrida, né? Que tem que ter um qualifying, e nas primeiras corridas dos cartódromos de fora, tanto a de maio quanto a de dezembro, tá? Vai ter qualifying. E tem 3 voltas de aquecimento quando não tem qualifying. Quando tem qualifying são 5 minutos de qualifying e 25 de corrida. Tá? Qual é a ordem da largada? A ordem da largada sempre a não ser na primeira corrida do ano e nas primeiras corridas dos cartódromos de fora, o traçado é invertido, sempre invertido da chegada da corrida anterior. Né? Então, por exemplo, a corrida de Suzuka, que vai ser a primeira, ela vai ter o qualifying, aí vai ter a chegada. Aí quem chegar em primeiro na corrida de Suzuka vai largar em último na corrida de Silverstone, que é a segunda corrida logo depois, tá? E assim por diante. E assim vai. Aí quando chegar nas corridas de fora, aí, por exemplo, o mês de abril nós vamos ter no kart Z. Então vai ter a chegada lá. O cara chegou em primeiro na corrida de abril. Ele vai largar em último só na corrida de junho, quando a gente voltar para o kart Z, porque a corrida de maio é a corrida de fora, ok? Então é isso. Bom, depois nós temos troca de kart. Então esse ano vai voltar a troca de kart, tá? O ano passado não era permitido trocar o kart, o piloto era sorteado com o kart e tinha que correr com aquele kart, a não ser que o kart quebrasse. Agora pode trocar o kart, independente se ele está quebrado ou não. Você tem direito a 2 trocas de kart no ano, né? Só que é o seguinte, se você quiser trocar o kart, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sentar no kart que foi sorteado para você no box, vai ter que sair para o qualifying ou para as voltas de aquecimento, vai ter que dar pelo menos uma volta, e depois, se você decidir trocar o seu kart, você entra no box. Aí o diretor de prova, ele vai estar ali no box com os karts disponíveis para troca. E ele vai estar com um número, com um papelzinho com os números. E ele vai fazer um sorteio para você ali. Né? Você vai pegar o kart que ele sortear para você, ok? E se você entrar primeiro, você vai ser o primeiro piloto a trocar o kart e vai alinhar dentro do box, antes da linha de largada, esperando terminar as voltas de aquecimento ou qualifying, para poder fazer a sua largada. Você só vai largar depois que o último colocado passar pela linha de largada após a largada da corrida normal. E no caso, se você for o primeiro a entrar no box para trocar, você vai ser o primeiro ali da linha dentro do box. O segundo que entrou vai ser o segundo e o terceiro que entrou vai ser o terceiro. Vai ser permitido só 3 pilotos trocarem o kart por corrida, tá? 3 pilotos. E você só pode trocar kart 2 vezes no ano, então, ok? Vai ser controlado isso.
tá? Você pode trocar o kart. Não, independente do número do kart que você pegar, você pode pegar o mesmo kart quantas vezes for durante o ano, porque os karts sempre mudam, né? A questão de qualidade dos karts sempre muda durante o ano, ok? Se caso você tiver um problema durante a corrida, já tá na corrida, né? Você teve um problema no kart lá, furou o pneu, sei lá, saiu a corrente lá do kart, e você vai ter que trocar o kart. Você não vai voltar na posição que você estava. Você vai, por exemplo, se te passaram e você ficou em último, você vai voltar em último. Não tem jeito. Né? A bandeira azul, você tem duas voltas para deixar o piloto passar. Se na terceira volta você não deixou, você pode levar uma punição. Né? Você vai levar uma punição de parada no box, que é o chamado stop and go, que é aquela bandeira preta com o fundo dela com uma bolinha laranja. Tá? Nós vamos ter também o auditor de corridas, né? Nós temos um auditor de corridas para cada categoria, um para a categoria A e outro para a categoria B. E qual a função deles? É verificar a questão da qualidade dos karts, né? Para ver os melhores karts ali, para poder correr e tal, né? Quais estão em condições ali, né? No caso para troca também e tal. O resultado das corridas. O resultado ele segue as regras da direção de prova lá do cartódromo. Né? E a diretoria da Copa Roda Presa, que existe uma diretoria, depois a gente vai falar, ela não pode interferir nesse resultado. Tá? E vai valer o que tiver na folha ali, que sair na folha, ou na tela, caso não tenha condições de imprimir a folha. Tá? Mas tem uma coisa nova que a gente colocou nesse ano. Caso haja dúvida, por exemplo, na linha de chegada ali, dois pilotos chegam praticamente colados ali e haja uma dúvida de quem venceu a corrida, às vezes acontece isso na folha, às vezes os caras chegaram colados um lado a lado do outro e na folha dá uma diferença de 1 segundo dos caras, então tem uma dúvida ali. Então o auditor de corridas que estiver responsável ali pelo dia, ele vai estar com o celular dele ali ou com uma câmera ali na linha de chegada, a partir da bandeira branca, ele vai estar esperando o pessoal chegar para bater uma foto ali, né? Fazer uma foto ou uma filmagem para poder verificar quem realmente foi o cara que chegou na frente. E não importa se é a primeira, segunda, terceira, quarta ou 15ª posição, tá? A disputa, tá? Qualquer posição, ok? Aí, no caso, por exemplo, quem que vai julgar isso? Aí vai ser montada uma comissão, né? Vai ser feito um sorteio de 3 pilotos da categoria A para julgarem algum incidente com a categoria B e 3 pilotos da B para julgar um incidente com a categoria A, ok? Mas na categoria B, o cara que vai ser sorteado para essa comissão, ele tem que ter pelo menos 1 ano de campeonato, não pode ser um novato, né, que entrou esse ano, por exemplo. Tem o lastro, né? O lastro dos pilotos é o seguinte: todos os pilotos têm que correr com peso de 90 quilos no mínimo, de 90 quilos, tá? O cartódromo, ele fornece um lastro, que é o pezinho que vai no kart, de no máximo 20 quilos, tá? Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos com os seus equipamentos, incluindo, né, o equipamento que você vai correr, capacete, balaclava, luva, né, os equipamentos obrigatórios é capacete só, é o único equipamento obrigatório, inclusive o cartódromo ele fornece. Mas tem gente que gosta de correr de macacão, com câmera on-board, 2 câmeras, como no meu caso, né, luva, balaclava, blá, 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 blá. Então você vai ter que fazer uma pesagem antes da corrida para saber quanto de laço que você vai ser colocar no seu kart. Por exemplo, no meu caso, eu com equipamento eu peso 80 quilos lá, aí colocam 10 quilos de laço para eu chegar nos 90. Tá? Agora, um piloto, por exemplo, que pesa 60 quilos com equipamento, e coloca 20 quilos de laço, que é o máximo que pode, vai dar 80, vai faltar 10 quilos. Então, ele vai ter que, por conta dele, trazer um peso de corpo, colocar aqueles pezinhos de corpo, tipo um colete, ele vai ter que trazer alguma coisa para compensar esse restante de peso que vai faltar. Por quê? Porque ao final da corrida, vai ter uma pessoa responsável ali embaixo, que vai pegar o peso de todos os pilotos, vai ter a balança de novo e todo piloto vai ter que pesar no final da corrida de novo, para saber se ele está com os 90 quilos, no mínimo 90 quilos, tá? Os pilotos que pesam mais de 90 quilos, aí não tem jeito, né? Como é que você vai tirar peso do cara ali? Não dá, o cara vai ter que fazer uma dieta, sei lá, né? Então, é isso, tá, galera? Essa regra nova aí da pesagem pós-corrida, que não tinha o ano passado.
Nós temos também as camisetas personalizadas do Grupo Roda Presa. Essa daqui é a camiseta do ano passado, 2021, tá? É a 12ª Copa Roda Presa. Esse aqui é o logo da nossa Copa Roda Presa. Então, tem as camisetas personalizadas. Todos os pilotos têm que adquirir essa camiseta e o custo é bancado pelo piloto, tá? É um custo à parte, o piloto banca. E o piloto tem que estar com a camiseta no dia da corrida. Não importa se ele vai correr, ele não é obrigado a correr com a camiseta. Mas ele tem que chegar no cartódromo com a camiseta, tá? Se ele não estiver com a camiseta quando ele chegar no cartódromo, nem que seja por baixo do macacão, sei lá, ele já vai de macacão, então por baixo. Vai ter uma pessoa lá que vai fiscalizar isso, tá? E se for constatado que o piloto não está com a camiseta, ele leva uma punição de 1 ponto no campeonato. É tirado 1 ponto dele. Se ele for reincidente na próxima, 2 pontos. E assim vai dobrando. 4, 8, 16 e assim por diante. Tá? Só que essa obrigatoriedade de usar camiseta vai ser a partir do momento que a comissão responsável, que vai ter uma comissão que é responsável por entregar essas camisetas aos pilotos, quando elas estiverem prontas, a partir do momento que a comissão entregou para o piloto, aí ele está obrigado a ir com a camiseta no dia da corrida. Esse ano vai ter uma taxa de inscrição para o campeonato, tá? Que não tinha até o ano passado. Essa taxa de inscrição, o valor é de R$200, tá? Que pode ser pago à vista agora em janeiro, nós estamos no mês de janeiro, até o dia 20 de janeiro, como diz o nosso tesoureiro Murilo. E se o piloto não quiser pagar à vista, ele paga em 3 vezes de R$70, janeiro, fevereiro e março. Vai ficar em 210, né? Então, 3 vezes janeiro, fevereiro e março. Tá? Essa vai ser a taxa de inscrição. Para que serve essa taxa de inscrição? Para cobrir os custos, principalmente de troféus do campeonato, que a gente tem um troféu, né, diferenciado e tal. E esse troféu ele não é barato. Então, é para cobrir os custos com esses troféus. É dado o troféu para as 2 categorias, os 3 primeiros colocados de cada etapa, tá? Então, e aí no final do campeonato também, a gente vai falar disso depois, ok? E nas corridas de fora do kart Z, são 6 primeiros colocados, porque as 2 categorias correm juntas, né? É uma corrida só para as 2 categorias, quer dizer, são 2 corridas fora, mas as 2 categorias correm juntas nas 2 corridas. Então tem os troféus dos 6 primeiros colocados independente da categoria. Tá? O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por nosso tesoureiro Murilo e ele aceita principalmente via Pix, tá? Que é muito mais fácil hoje em dia. Também nós temos um caixinha do campeonato. O que é o caixinha? É uma mensalidade. Só que essa mensalidade este ano vai ser só a partir de abril, depois que o piloto pagou a taxa de inscrição, ele vai começar a pagar o caixinha. E quanto que é esse caixinha? R$10 por mês, só R$10. Vai ser de abril a dezembro, tá? R$10 por mês. Também para ajudar no custo de manutenção do campeonato, tá? É isso. Esse é o caixinha. Então você vai ter, qual a despesa que você vai ter? Você vai ter R$70 em 3 vezes janeiro, fevereiro e março, quer dizer, janeiro 70, fevereiro 70 e março 70, ou 200 à vista em janeiro. Depois você vai ter R$10 por mês de abril a dezembro. E mais R$74 da corrida que você vai pagar lá direto no cartódromo, que é o valor da corrida que você paga, né? O aluguel do kart, né? Que você não precisa fazer nada. Ainda você recebe o capacete ali que eles têm. E luva também, se você quiser, balaclava, eles têm ali incluído. Só o macacão, se você quiser correr, daí é a parte. Tá? Mas não é obrigatório o macacão lá no kart Z. Em outros cartódromos é obrigatório, mas está incluído no valor da corrida. Temos uma regra aí em relação ao caixinha, que o piloto ele pode correr, por exemplo, uma corrida que ele não pagou o caixinha lá de abril, né? Ou não pagou a taxa de inscrição. Ele pode correr, mas na segunda corrida que ele não pagou, na primeira corrida ele corre e vai valer os pontos dele, vai ter troféu e tal. Na segunda ele corre, mas não vai valer ponto e nem troféu. E na terceira ele já não pode correr, ok? Ele tem que acertar o caixinha que ele estiver devendo. Aí tem também questão dos pilotos que vão de transporte coletivo. Por exemplo, a maioria dos pilotos são de Avaré. Então tem um transporte coletivo que a gente aluga aqui de Avaré, que vai lá para Agudos. Então, como é que é feito isso? Os pilotos dividem o valor do transporte entre eles, é feito um rateio ali. Tá? Só para os pilotos que assumiram o compromisso desde o início do ano. Tá? E outra, se você não for naquela etapa e assumir o compromisso, você tem que pagar o transporte coletivo daquele dia mesmo que você não vá.
tá? Porque você assumiu o compromisso. Agora, tem um piloto que fala, não, eu não vou assumir o compromisso de ir de van porque eu vou de carro. Tudo bem, é uma opção sua. Só que se alguma vez durante o ano você quiser ir de van, você vai ter que pagar R$10 a mais do que os pilotos que pagam no dia ali, ok? E esse transporte coletivo tem um horário de saída, né? Ele tem um horário marcado no calendário e a gente aguarda 15 minutos só e a partir daí o transporte já sai e o piloto que não chegou no horário vai ficar, né? E a gente sempre sai da padaria Santana aqui no bairro Alto, aqui em Avaré, a gente sai dali, tá? E os pilotos que forem de carro, principalmente aqueles que já são lá de Bauru, já são de Agudos ali, nós temos vários pilotos, né? Vários pilotos que são da região ali. Então, mais fácil ali de carro. Então ele tem um horário também, o horário de tolerância que ele tem que chegar no cartódromo, que é 15 minutos antes da corrida da categoria A, o horário marcado da corrida da categoria A, ele tem que chegar lá. Se ele chegar 1 minuto atrasado, ele já perde o ponto. E o pessoal da van também, se a van chegar atrasado, todo mundo que está na van vai perder um ponto. E se houver reincidência, vai dobrando, né? 2 pontos, 4 pontos, 8 pontos e assim por diante. Tá? Quando tiver corrida fora, por exemplo, do kart Z, né, Birigui ou outro kartódromo, apesar das duas categorias correrem juntas, mas a pontuação do campeonato é feita de forma separada, ok? Temos os pilotos convidados, como eu falei. Um piloto quer levar um piloto convidado para correr na categoria B, que é a categoria aberta. Ele pode correr até 3 corridas, tá? Sem precisar fazer parte do campeonato, se ele quiser. Ele não paga o caixinha, não paga a taxa de inscrição, mas ele não vai ter direito a troféu, não vai ter direito a pódio, não vai ter direito a pontos no campeonato, nada, né? E essas 3 corridas não precisam ser seguidas, né? Ele pode fazer uma experiência ali. Mas normalmente o cara faz 1 ou 2 corridas e já quer entrar no campeonato. Normalmente é assim que funciona. Então, a categoria A e a categoria B são as 2 categorias da Copa Roda Presa. A categoria A é uma categoria fechada, só para os pilotos que conquistaram o direito de estar na categoria A, é como se fosse uma série A, né? É uma série A, tá? Então, ali a maioria dos pilotos são os mais veteranos, são os que adquiriram o direito ao acesso, que vieram na categoria B, e adquiriram o direito ao acesso, tá? São só 13 pilotos que correm nessa categoria, todos os anos, tá? E aí, a pontuação é assim, 35 pontos para o primeiro colocado, 31 para o segundo, 28 para o terceiro. E depois 25 para o quarto, 23 para o quinto, né? E assim vai dando uma diferença de 2 pontos, até que chegue no 13º, que vai ter 7 pontos. Isso na categoria A. E a categoria A também tem um campeonato, vai ter esse ano um campeonato de equipes, tá? Esse campeonato de equipes vai ser uma dupla, né? Os pilotos, inclusive nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco aqui dessas duplas, tá? Dos pilotos. Vai ter um que vai ficar sem equipe, que é o número ímpar, né? São 13 pilotos, então como são duplas, um vai ficar sem equipe. A gente vai fazer o sorteio, depois a gente vai colocar no grupo, né? O resultado desse sorteio, que vai estar aqui nesse vídeo. E ao final desse vídeo, né? E os pilotos que formam aquela equipe, eles vão escolher o nome da equipe, né? Eles podem escolher o nome que eles quiserem, Aston Martin, Brown GP, sei lá, Lotus, nome antigo ou atual de Fórmula 1, ou qualquer outro nome que eles quiserem, sei lá, Carenados, eles vão escolher o nome. Se eles quiser criar um logo, eles podem criar um logo, depois passa pra gente que trabalha aqui com as tabelas, né? Aí eles vão fazer o que eles acharem melhor aí, tá? E a equipe vai pontuar, né? A pontuação do piloto vai ter uma pontuação da equipe, que é a mesma pontuação dos pilotos. Então, vai juntar as 2 pontuações e vai formar um campeonato de equipes aí, e aí vai ter um campeão de equipes, uma equipe campeã ao final do campeonato, mas não vai ter direito a troféu, é só a pontuação, ok? A categoria B é como se fosse uma segunda divisão, né? A categoria de acesso. É a categoria dos pilotos. Tem veteranos ali, né? Pilotos que vieram da A, muitas vezes rebaixados. Falando nisso, a categoria A, ela tem assim, qual é a ordem ali da categoria A? O primeiro colocado é o campeão, os 5 primeiros vão para o pódio no final do campeonato,
E os 3 últimos, que é o 13º, 12º e 11º, são rebaixados para a categoria B no ano seguinte. Tá? Então, na categoria B, podem ter os rebaixados da categoria A do ano anterior, ou de anos anteriores que não conseguiram subir de volta. Né? E também é uma categoria aberta para os novatos, né? Para quem quer começar a correr. Eu mesmo comecei a correr em 2019 na categoria B e corri na categoria B 19, 20 e 21. Agora em 22 eu subi para categoria A, agora vai ser o meu primeiro ano de categoria A. Então, e outra coisa, na categoria B só podem correr os pilotos da B ou novatos. Pilotos da A correm na A. Tá? Então, por exemplo, se acontecer de um piloto da categoria A quiser abandonar o campeonato no meio da temporada e falar assim, eu quero voltar para B no meio da temporada, não pode. Ele vai ter que esperar terminar a temporada que ele está na A. Se ele for realmente rebaixado, ele volta para a categoria B no ano seguinte. Isso já aconteceu aí no passado. Como eu já falei da pontuação dos troféus, né? A pontuação vai até o 18º colocado, no caso da B, 16º, né? Que vai até, não é 18º, é 16º, que é 1 ponto, né? Que ganha 1 ponto. Tá? A volta mais rápida também pontua, a pole position não pontua, porque são só 3 corridas que vão ter pole. Okay? Se tiver alguma falha lá no cartódromo que não der para anotar qual foi a volta mais rápida, falha na folha, falha de energia elétrica, não tem como, aí não vai ser computada a volta mais rápida naquela corrida. Pode acontecer do piloto ser desclassificado da corrida se ele fizer uma conduta antidesportiva, jogar um piloto para fora e for assintoso ali, o diretor de prova V dá a bandeira preta para ele. Mesmo que ele conste como o último colocado ali na folha, no caso da A, 13º, ele não vai levar os 7 pontos do 13º, ele fica sem nada, e na B a mesma coisa. Tá? Aí nós temos as comissões, né, da Copa Roda Presa, que trabalham ali, não é só os próprios pilotos que trabalham para o grupo. Então nós temos as comissões, né, tem a comissão de camisetas e troféus, tem o tesoureiro, que é o Murilo, tem a comissão de agendamento de corridas, tem o de sorteio e pesagem, tem o pessoal do auditor de corridas, que no caso é o Leandro da A e o Tato da B, tá? Que o Tato está na A, ele vai ser o auditor da B, e o Leandro está na B, ele vai ser o auditor da A. Tá? A parte de punição e tabelas é comigo, né? Então atraso, falta de camiseta e depois pontuação do campeonato é comigo. E eu também sou da comissão de regulamento junto com o Baratinha. Tá? Resumidamente é isso, das comissões. Nós temos também uma confraternização no final da temporada, tá? Que está no calendário também. Só que essa confraternização não é obrigatória. Por quê? Porque nós temos muitos pilotos de fora, a confraternização é feita aqui em Avaré, então tem pilotos de fora que para ele não compensa vir na confraternização. Então, quem quiser participa, quem não quiser vai ter a entrega dos troféus do campeonato nessa confraternização e tal. Né? Então, o piloto que quiser participar, ele vai pagar um caixinha, mais um caixinha, de R$30 por mês, a partir agora de janeiro, tá? Se ele quiser participar, não é obrigado, nenhum piloto, tá? Nem os de fora, nem os aqui de Avaré. Ele vai pagar mais esse caixinha de R$30 e ele vai ter direito a 4 convites, fora o dele, né? Mas 4 convites para ele trazer quem ele quiser, amigo, familiar e tal, né? Esses 4 convites. Se ele quiser trazer um 5º convidado, ele vai ter que pagar o convite à parte, tá? Só que ele tem que informar aí a comissão da confraternização pelo menos uma semana antes, né, de confirmar os seus convites, e 15 dias antes ele tem que confirmar os convites avulsos, pelo menos isso, tá? Se não for confirmado, não vai ser considerado para efeito de buffet. Como eu disse, nós temos a diretoria da Copa Roda Presa. Atualmente a diretoria que foi escolhida no ano passado, 2021 e 2022, para esse biênio, sou eu, Kleber Daniel, o Sandro Gabriel, o Tim e o Márcio Moreira. Tá? Então nós 5 somos da diretoria. Então essa diretoria, para que ela serve? Ela trabalha para, vamos dizer assim, para resolver problemas, né, dentro da Copa Roda Presa. Tá? Para questão do regulamento, discussões sobre problemas aí, né? E também para apresentar soluções aí desses problemas, né? Tudo de forma, vamos dizer assim, entre a diretoria ali, é feita uma votação, olha, o que você acha, o que não é, o que é, né? E então tem uma eleição para essa diretoria, né?
São 5 membros, como eu disse, independente da categoria, o mandato é de 2 anos. E qualquer piloto pode se candidatar ao cargo de diretor, ele só tem que ter pelo menos um ano completo de Copa da Presa. Né? Se ele for novato, não dá para se candidatar. Eles vão se sujeitar a uma eleição, se quiser se candidatar. E os 5 melhores votados é que serão os próximos diretores para o próximo biênio. Se caso, por exemplo, menos de 5 candidatos se apresentarem, 2 ou 1 candidato, ele vai passar pela eleição do mesmo jeito. E esses 2 ou 1 candidato vão escolher os candidatos restantes da diretoria, caso sejam eleitos. Tá? Não tem limite de reeleição, aquela diretoria pode se reeleger quantas vezes quiser, tá? E não tem limite de mandatos também, tá? Bom, esse calendário que eu falei foi aprovado numa reunião no dia 7 de janeiro, que foi feita entre os pilotos. Os pilotos tiveram presentes, fui eu, Gabriel, Sandro, Baratinho, Murilo, Clebinho, Márcio, Zé Adriano, Tato, o Ricardo Cabeça e o Fabiano Contrucci. É o Fabiano que está começando esse ano. O Ricardo Cabeça já fez uma corrida no ano passado e praticamente vai começar o campeonato esse ano. Tá? Então esse é o nosso regulamento, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, né, pode perguntar pra gente aí no grupo da Copa Roda Presa ou no próprio grupo do Fórmula Z, onde a gente vai postar esse vídeo também. Tá? Ou quem não for de nenhum dos grupos aí do WhatsApp, estiver vendo isso aqui no YouTube, também, né, pode tirar sua dúvida. E agora nós vamos fazer o sorteio aí das equipes né, da categoria A. E quem vão ser as equipes, tá? Ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar os nomes. Eu vou mostrar um por um que é melhor, né? Ó. Então, pela ordem do campeonato, nós temos aqui o Tim, que foi o campeão do ano passado. Nós temos aqui o Tato, que foi o vice-campeão. O Murilo foi o terceiro colocado, que é meu irmão. O Márcio Moreira, que é o quarto colocado. Coloquei Márcio Moreira porque tem um Márcio também na categoria B. Zé Adriano foi quinto colocado no ano passado. O Clebinho, que vem depois na classificação do campeonato. Depois vem o Sandro. O Baratinha. O Silvião. E agora vem os 4 que subiram da B, né? O Armando Chama. Caiu o papel, peraí. O Gabriel. Eu, Kleber Daniel. E o Paulo Andrade foi o último que subiu, né? O Paulo Andrade acabou, é o quarto colocado da B, ele não ia subir, mas o Igor acabou não vai participar do campeonato 2022, ele era da A, então, pelo regulamento do nosso campeonato, acabou subindo o quarto colocado da categoria B. Então vamos dobrar os papeizinhos aqui, eu vou dobrar todos, tá? E nós vamos fazer o sorteio aqui das equipes. Então nós vamos fazer assim, como é que vai ser esse sorteio? Eu vou sortear o primeiro piloto, tá? E o segundo. Os 2 primeiros sorteados, logicamente, já vão formar a primeira equipe, tá? E depois... Galera, desculpa aí, eu tô dobrando os papéis aqui, acabou acabando a memória do celular aqui, mas tô só dobrando os papéis, tá? Não fiz sorteio nenhum por enquanto, ok? Vou só dobrar os papéis aqui para mostrar para vocês que a gente está dobrando. Aí eu vou fazer o sorteio, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, como é que vai funcionar? Então, o piloto, a primeira dupla que foi sorteada, depois ele vai ter o direito de escolher o primeiro nome da equipe. São os primeiros a ter o direito de escolher o nome. Depois, a segunda equipe vai ser a segunda com direito a escolher a terceira e assim por diante. Vão ser formadas 6 equipes, tá? 12 pilotos.
E o último piloto, o que não será sorteado, o papelzinho que vai sobrar, é o piloto que vai ficar sem equipe, que é um número ímpar. Não tem como, né? Você fazer um número par. Ó, mexendo aqui bastante, tá? Beleza? Mexendo bastante, ok? Vamos pegar aqui. Quem vai ser a primeira equipe? Vamos lá. Eu? Eu fui o primeiro sorteado. Então, quem será que vai formar a equipe comigo? Vamos mexer bem o negócio aqui para ninguém falar que eu tô querendo escolher o cara que vai ser o meu companheiro de equipe. Vamos lá. Eu acho que ninguém quer ser meu companheiro de equipe. Acabei de subir da categoria B, né? Quem será? Vai ser o Sandro, rapaz! O Sandro, Sandrão. Eu e o Sandrão, então, somos a primeira equipe. Puxa vida, hein? Por essa eu não esperava ser o primeiro a ser sorteado. A segunda equipe, Silvião. Silvião tá aqui. Segunda equipe. E vamos ver quem vai ser o companheiro do Silvião, hein? Quem vai ser o companheiro do Silvião? Vai ser o Gabriel. Gabriel, filho do Sandro. É o Gabriel. Silvião e Gabriel, então, é a segunda equipe. Terceira equipe, vamos ver quem que foi sorteado. É o Márcio Moreira, irmão do Tim. Ele é o primeiro piloto da terceira equipe. Vamos mexer mais o papelzinho aqui, vamos ver quem que vai ser o próximo. Próximo piloto. O Clebinho, Márcio Moreira e Clebinho. É a terceira equipe formada, hein? Márcio Moreira e Clebinho. Vamos mexer mais um pouco aqui o negócio. A quarta equipe vai ser o Zé Adriano. Só falta ser quem acha que eu tô pensando, hein? Acho que os pilotos já sabem. Eu vou mexer bem o papel aqui para... Vou mexer bem. Murilo Daniel! Eu achei que ia ser... Zé Adriano e Murilo, os dois companheiros. Foram os maiores rivais o ano passado, né? Em 2021. É a quarta equipe formada. Quinta equipe, Paulinho Andrade, como eu disse, subiu o quarto colocado da categoria B. Quem será que vai ser o companheiro de equipe do Paulinho, hein? Vamos lá, hein? É o Baratinha, que também já foi da categoria B em 2019, já está na categoria A desde 2020. E agora a última equipe, vamos ver quem que vai ser a última equipe. Vai ser o Armando Chama, que acabou de subir da B também. E agora sobrou só dois pilotos aqui, hein? Vamos ver. Quem será que vai ser? O Tim! O Tim, Armando Chama e Tim. Nossa, que equipe forte, hein? Armando Chama e Tim. E o último piloto que não foi sorteado, vou abrir o papelzinho para mostrar aqui, ficou sem equipe, é o Tato. Infelizmente o Tato ficou sem equipe, né? O Tato vai correr sozinho aí pelo campeonato dele de pilotos, tá? Então vamos lá, repetindo. Primeira equipe, eu, Kleber Daniel e o Sandro. Segunda equipe, Silvião e Gabriel. Terceira equipe, Márcio Moreira e Clebinho. Quarta equipe, Zé Adriano e Murilo. Quinta equipe, Paulo Andrade e Baratinha. Sexta equipe, Armando Chama e Tim. E o Tato ficou sem equipe, foi o último que não foi sorteado. Beleza, galera? É isso aí. Esse vídeo fica por aqui, foi uma explicação aí do início da temporada. E esperamos aí a primeira corrida dia 6 de fevereiro. Beleza? Abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!